Boa noite. Boa noite a todos. Aqui já é pontual já. Vamos começar a nossa live. É um minuto atrasado que a gente entrou. Um minuto. É um minuto. Estamos no tempo, né? Você começa, amor? Então vamos lá. Vamos começar certo, né? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital aí, JM Alphaville. Eu sou Alexandre, esta é minha esposa Fernanda. Tudo bem com vocês? Boa noite. Bem-vindo à nossa célula digital, é JN Alphaville. Hoje nós vamos falar sobre adoração Nos conecta. nos conecta. Está em Gênesis 2, 21 a 25. Então fala em que Jesus, não Jesus, mas na forma de comparação. Né? Então Gênesis 2, 21 fala: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, durante essa pregação, até o profeta Vinícius deu um parâmetro, um questionamento sobre o assunto que ele quer abordar, né? E da adoração que nos conecta, né? Aí fala: aos olhos de Deus houve dois homens que marcaram a história diferente. O primeiro homem Adão e o último homem Adão, que é Jesus. Você é um ou outro. Você não pode ser os dois. Se você é carnal, ainda faz parte do primeiro homem Adão. Se você nasceu de novo, é porque está conectado ao último Adão, Jesus. Havia um homem que estava no primeiro homem, Adão, chamado Nicodemos, um fariseu que veio a Jesus à noite a fazer perguntas importantes sobre a salvação. E está em João 3,5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então fala sobre o Adão conseguiu uma sua noiva entrando em um sono profundo. E o último Adão, que é Jesus, teve que dormir profundamente também, que fala sobre a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, o que a gente vê em partes, fala assim, nessa parte de Gênesis, é a conexão, né? Até para mim, na outra live, não foi de propósito, tá? Eu falei que eu sou a Fernanda, né? A gente fica tanto assim no automático que aí eu lembrei o nome dela para falar e veio que eu sou a Fernanda, mas não sou. Mas espiritualmente isso até leva a gente a entender que como somos uma só carne, hoje entendemos que falar que eu sou a Fernanda, mas assim, a gente um corpo de espírito, somos uma só carne. E Deus falou muito nessa parte, né? Tanto para mim como falar de a gente largar, né? O pai e a mãe, para unir-se à sua esposa, né? A sua mulher. E aí a gente vê que, para mim, eu tinha muito problema de estar, eu já até citei outra vez, até a Fernanda falou, no família oriental tem muito esse negócio de o filho mais velho, conexão com a família em primeira. A família é os familiares, que é pai e mãe, e não vê que a família seria a minha esposa e meus filhos. Eu digo assim, não que não veja, mas que a prioridade era deles do que a minha família em si. Então a palavra já falou muito isso. Então Deus já nos conecta a fazer a coisa certa. Tudo tem que ser certo. São detalhes até. E nesse processo de buscar a Deus, até a gente na igreja que a gente está, Deus falou muito nesse processo da gente estar alinhado. O que foi alinhado?
naquela correria de quando a gente se casou, né? Era um problema de mudar papelada, e a gente estava numa correria, e era muita coisa, era a compra do apartamento, era a papelada do apartamento, era muita coisa para se ver. E aí, não, vocês vão ter que ir. Na época era muito difícil, né? Verdade. Falar, se marcar para fazer, para a Fernanda estar mudando o nome dela, tinha que mudar toda a documentação. Tinha muitos documentos para mudar e já era mais despesa. E a gente falou, não. Depois a gente faz. Né? Depois a gente faz. Só que se depois que a gente faz, pouco tempo atrás, né? Foi 1 ano e pouco, né? Vai fazer 1 ano e pouco. Então, Deus já falou muito com a Fernanda, assim, no sentido de que mudar o nome. Como assim mudar o nome? Não mudar, mas acrescentar o sobrenome do marido, né? E Deus falou. E ele tinha e ele me deu um prazo. Lembra que eu falei, né? Tinha um prazo. Porque quando nós entramos na EJN, Deus começou a falar muito mais comigo. E aí, eu não sei, eu não lembro que curso que nós tivemos que falou sobre esse relacionamento, que não é só a unção, mas o nome, porque foi uma passagem que Deus mudou o nome de Jacó. E aí eu falei assim, e eu estava pensando naquilo lá, e aí Deus me tocou e falou assim, que eu teria que mudar o meu nome para honrar o meu esposo. Para mim, tá? Não é para vocês trocarem o nome. Às vezes Deus não dá essa direção, mas para mim deu essa direção. Porque eu fazia... Quantos anos faz que a gente é casado, amor? Já vai 27 anos. 27, então. Então fazer 25 anos que a gente não... Eu só tinha o meu sobrenome. E a partir do momento que eu honrei o meu esposo, só para linkar o que a gente está querendo dizer, a partir do momento que eu coloquei o sobrenome dele, eu honrei o meu esposo. Eu, como esposa dele, honrei ele, que ele é o sacerdote da casa. Ou seja, se eu estou honrando meu esposo, eu estou honrando a Deus. Então a gente entra novamente naquele princípio, que quando você casa, quem manda na casa não é a mulher, é o homem. Então, para eu entender isso, demorou muito para eu entender que o homem que manda na casa. Sim. Então, a gente teve muito problema, porque assim, de estar aprendendo da forma que é e a gente achar que era certo, né? Quando Deus fala, mas como assim? Tá errado, né? Errado. Tem tudo errado, né? E aí até o Alexandre falou que depois que eu coloquei o sobrenome Tada, assim, tudo mudou. Porque nós começamos a fechar brechas que tínhamos no nosso relacionamento. A gente achava que não. Mas depois que eu coloquei o sobrenome dele, parece que mudou muita coisa. Eu percebi que nós se comunicamos muito melhor, se alinhamos muito melhor em vários setores. Ficou mais fácil, não ficou aquela carga que eu tinha sempre e questionava, e as pessoas questionavam, meu sobrenome, todo mundo que me questionava, Fernanda Tada, mas não, e eu falava assim, não, eu não sou Tada. E aí ficava esse conflito. Mas no mundo espiritual isso é muito importante. E fez muita diferença. Sim, sim. Eu recomendo, se Deus falar com você e ter que colocar o sobrenome do seu esposo, vocês colocam, viu? Porque é direção de Deus. Porque até no plano espiritual isso faz muita diferença, né? E quando eu declarei e pedi perdão a Deus, porque pela minha ignorância eu não sabia o que estava certo ali. E lógico, Deus fala em toda na parte, todos varão como sacerdote, como provedor. Então a gente vê que a gente tem que ser como Deus nos ensina.
E estava tudo errado, né? A gente aprendendo tudo errado e Deus coloca para fazer o certo, né? Por isso que quando ele falou do nome, quando ele mostrou para mim essa passagem em Gênesis, como a gente tem que se portar como o homem, o provedor, o sacerdote, a gente entende todo o processo que Deus tem. Porque são brechas que estão abertas ali que a gente às vezes, não, isso não vai dar nada, né? Mas dá muita diferença, porque dá diferença nas nossas vidas e muito mais nos nossos filhos. Quando Deus colocou isso, Ele falou, são brechas que estão abertas, que isso pode dificultar o entendimento dos nossos filhos. Sim, né? E aí a gente entra na onde? Eu estava comentando hoje com o Alexandre sobre o primeiro Adão, que seria o carnal. Então a gente estava muito, né, a gente estava seguindo muito o Adão da carne. Sim. Não estava pensando em outras coisas. E a gente não estava tendo o princípio que era de Jesus, que é o último Adão. Então, uma breve questionamento para vocês, né? Tanto para mim como para você. Quem você está seguindo? Se é o antigo Adão, que era da carne, ou você está seguindo o último Adão, que é Jesus? É porque assim a gente vê que é o segundo Adão, lógico, Cristo nos conecta a Deus. Ele foi, é isso que aconteceu. E a passagem está onde, né, amor? Em João? João 3:5, fala sobre Nicodemos, né? Que aí falou, se você não nascer de novo, é assim como nascer de novo. Mas é esse entendimento no mundo espiritual, isso dá muita diferença para a gente entender que Deus coloca isso para a gente estar alinhado. E se você não faz, então tá aberto, tá em brecha. Sim. E a gente tem que fechar isso. E para a gente conseguir chegar a Deus, o único jeito de chegar a Deus é como, amor? Também, Jesus Cristo. E onde está isso? Está em João 14:6. É uma Bíblia. Mas é assim, para a gente entender que isso a gente se aplica à nossa vida. Sim. Não é só uma palavra que está aqui, que foi dita, né? Mas ela tem uma essência espiritual muito grande para a gente entender esse processo, né? Porque cada um vai passar por isso e cada um tem que entender que é necessário, né? Então, vamos estar orando e deixei aquela palavra para vocês refletirem um pouco. Qual Adão que vocês estão seguindo? Ok? Vamos orar, amor? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Convidando o Espírito Santo de Deus para estar na nossa oração, agradecendo já primeiramente a todos que estão na live agora ao vivo, né? E que Deus possa estar multiplicando, abençoando. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por direcionamento da Tua palavra, como foi para nós. Que o Senhor também possa fazer a todos que estão aqui, né, Senhor? Te pedimos sim, Pai, perdão pelos nossos pecados, anseios, atitudes, olhares, pensamentos que foram desagrados ao Senhor no dia de hoje. Colocamos em santidade, sim, Pai, as nossas petições, nossas orações, aquilo que o Senhor quer colocar em nossas vidas, para o nosso entendimento. E que o Senhor possa, sim, Pai, transformar vidas, que possam mesmo, sim, dar essa conexão e fechar todas as brechas, para todo o entendimento de cada um, Senhor. Como foi para nós, que fechando essas brechas, nossos filhos entenderam muito mais daquilo, como que é certo, né? Como uma família em Cristo, como um entendimento, aplicando, sim, Pai, a Tua palavra, né? Que a gente entende que a Tua palavra é a Tua mente, né, Senhor? De como o Senhor pensa, e a gente tem que estar buscando isso, de estar mesmo regado, de estar mesmo pensando como o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo o Senhor por fazer, sim, Pai, a Tua vontade, que o Senhor nos conceda a Tua sabedoria e discernimento, não só para mim, mas para todos que vão estar na live agora vendo e também que vão ver depois, né, Senhor? Abençoe a todos, cure, transforme, liberte cada um, Senhor. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor faça a Tua vontade, Teu querer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Amém a todos. Aproveitando para estar convidando vocês para o culto de amanhã, quarta-feira, dia 2. Tem os cultos às 15 horas e às 20 horas na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo.
Vai ser um culto sobrenatural, se vocês quiserem um sobrenatural na vida de vocês. Vocês vão na nossa igreja para conhecer, ok? Aproveitando também para vocês estarem curtindo nossas lives. Nós temos um canal também no YouTube, tá no nosso bio. E também convidando vocês, se tiverem alguma dúvida, temos o nosso grupo de WhatsApp, né, na bio também, tá bom? Mais alguma coisa? Que também. Os cultos são transmitidos também pelo YouTube, ao vivo. Ao vivo, Se vocês não puderem ir na quarta manhã, né, na quarta-feira, também tem online. Deus vai falar muito através dos cultos. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, acabou o tempo. Obrigada, dona Wanda, Adélia, pastor Cris, obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Jesus ama vocês e nós amamos muito vocês, tá bom? Deus abençoe. Até quinta. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou tentar aqui tirar a câmera e cancelar, porque não estou conseguindo cancelar a câmera. Eu vou ter que chamar o produtor aqui. O produtor aqui, porque ele não sai aqui online. Tchau, gente. Eu vou tentar sair daqui.